Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre o livro Flor do Lácio. Estou com o meu aqui em mãos, o meu é antigo, e nós vamos falar hoje. A gente teve a primeira aula, estou gravando essa aula hoje, é dia 18 de abril, né? Estou gravando hoje, mas hoje mesmo vai sair, né, a aula sobre a célula do religioso, tá bom? Essa aqui seria a segunda aula do texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é O Chafariz Secular, de Luiz Carlos, tá bom? Então, é um texto de coisas sem movimento, tá? E o primeiro passo, como eu já ensinei na aula anterior, eu tô seguindo o script aqui que eu sigo com a Rafa, tá? Então, é bem natural, sem ficar aquela coisa amarrada, mas levando em conta esse colei, que eu acredito que é assim que deve funcionar um estudo de um texto desse nível, tá bom? Então eu vou ler. Chafariz secular. No estilo arquitetônico obsoleto das construções serenas do passado, existe um chafariz abandonado na vetusta cidade de Ouro Preto. Flor da umidade cresce em um boleto em cada canto e um musgo em cada lado. Mas vem-lhe do conspecto deformado a fúnebre tristeza do esqueleto. Exaustos de verter-lhe a cristalina linfa, 3 leões, ao sono da ruína, bocejam para o tempo, o seu algoz. Pendura-se-lhe do alto um velho escudo, onde quem passa lê pasmado e mudo. 1752. Luiz Carlos, tá? Então aqui foi a primeira leitura. O ideal é que você faça essa leitura e depois o seu filho, o seu aluno faça a leitura também, seguindo essa sequência aí, né? Lembrando que não é porque termina a linha que você vai terminar a leitura ali, né? Você tem que continuar até a vírgula. Tudo bem? A primeira vez que a gente vê o texto é muito difícil, né? É um texto difícil porque ele tem vocábulos que nós não temos o hábito de usar. Então, o primeiro passo é fazer essa leitura. Segundo passo, fazer a leitura silenciosa, já escrevendo os vocábulos que não se sabe, né? Aqui embaixo ele dá um estudo das palavras e expressões. Então ele falou, por exemplo, de secular, que tem mais ou menos tem um ou mais séculos, obsoleto, que está fora da moda, antigo, boleto, cogumelo, musgo, vegetação criptogâmica, cujo conjunto apresenta o aspecto de um aveludado tapete verde. Se o aluno não sabe o que é isso, tem que abrir no Google a imagem, olhar a imagem, tá? Isso tudo a gente está formando imaginário. Conspecto, aparência, aspecto. Verter, derramar, manar, correr. Algoz, carrasco, verdugo, executor de penas corporais, destruidor. Pasmado, com surpresa tão intensa que transparece na expressão fisionômica. Escudo, brasão de armas da cidade de Ouro Preto. Estilo arquitetônico, caracteres artísticos referentes à arquitetura. Construções serenas do passado, isso aqui foi uma expressão que ele usou e ele explica. Então, construções antigas que, graças à simetria harmoniosa das linhas e a beleza dos seus ornatos, infundem em quem as observa uma impressão de serenidade. Aqui vai entrar a questão da própria arquitetura, né? Que as artes liberais, a arquitetura é uma arte menor, vamos dizer assim, né? Não é uma arte liberal em si, mas sempre busca simetria. Ele fala isso aqui. Ele fala de simetria harmoniosa. Os nossos olhos, nós seres humanos, fomos feitos para contemplar o belo. E essa contemplação do belo busca a beleza e a harmonia. Eu não sei se foi nesse vídeo, eu acho que foi no vídeo sobre artes comuns, a série sobre artes comuns, onde eu falo sobre arquitetura. Muitas vezes a gente olha para algo e sente um desconforto porque não está harmonioso.
Então, quando você vê, por exemplo, uma casa onde você não consegue identificar a entrada, ou não há uma simetria, ou às vezes você tem um vão livre, é uma coisa muito estranha. Você vê um vão livre muito grande, com duas coluninhas fininhas segurando, aquilo dá uma sensação de desconforto, por quê? Porque não é harmonioso. A impressão que dá é que vai cair, tá? Então isso são coisas que eu acredito que o próprio Deus colocou dentro de nós, né? E quando isso está fora, não existe isso, existe um desconforto. Aqui ele fala que esse chafariz era harmonioso justamente por causa dessa simetria, tá? Chafariz abandonado, que não tem mais serventia e é só conservado por constituir uma relíquia artística. Tá abandonado, né? Flor da umidade, achei isso muito interessante, mas é uma expressão que fala o cogumelo que nasce em lugares úmidos. Então, flor de umidade. A fúnebre tristeza do esqueleto. Qual esqueleto? O chafariz, né? Com essa expressão, exprime o autor a melancolia que o empolga, vendo desaparecer a parte bela do chafariz, o qual se desfaz com o tempo, deixando entrever sua estrutura bruta, da mesma forma que um cadáver se corrompe as carnes, aparecendo o esqueleto. Ele fez uma comparação com aquele esqueleto que está antigo com um esqueleto, né? Cristalina linfa. Essa expressão mostra-nos a cousa, o aspecto da cousa. Líquido que tem a transparência, a limpidez do cristal que saía da boca dos leões. Né? O sono da ruína. A imobilidade das coisas que se desfazem em ruínas. Bocejam com o tempo. Essa expressão designa a abertura da boca dos leões que parecem estar tomados de tédio, só abrindo a boca. Tá? E aí, o que eu acho interessante fazer, né? Ir linha por linha e fazendo análise. Eu falei isso aqui na aula passada, vou falar de novo. Interessante. Ler o texto, né, como eu falei, escrever o texto e, se possível, deixar um espaço do lado. Então, você escreve o texto desse lado, deixa a outra folha para você fazer as análises aqui, explicando. Então, eu comecei a fazer, mas não terminei. A gente foi fazendo em voz alta, eu e a Rafa, tá? Aqui é uma sugestão. Muita coisa eu acabo fazendo com a Rafa em voz alta. Ela prefere assim, né? E eu acho que é uma coisa que fica mais fluida, fica uma conversa, né? A gente está estudando o texto e conversando. Como eu tenho essa possibilidade de fazer isso com ela sozinha, é bem tranquilo de fazer. Você pode fazer isso numa sala de aula com mais alunos, né? E também aí é importante escrever, tá? Então ele começa no estilo arquitetônico obsoleto. Então ele está pontuando que no estilo arquitetônico antigo. Não é algo moderno, é algo antigo. O que? Não sabemos ainda, ele não disse. Das construções serenas do passado. Então, das construções do passado. Tá vendo que tem uma lógica? Ele falou que é obsoleto, então é antigo. Das construções serenas do passado. Ele até falou aqui que serena. Não falou? Falou. Construções antigas, justamente que remete a essa coisa da assimetria, da harmonia. Então, eu estou montando isso na minha cabeça. Eu não sei ainda o que é, mas eu sei que é antigo e que é harmonioso e simétrico. Existe um chafariz abandonado. Abandonado é um adjetivo que está nomeando, que está qualificando o chafariz. Então eu sei que ele é antigo, eu sei que ele é uma construção serena que traz essa harmonia, que traz essa beleza, e que ele está abandonado. Então ele tem um aspecto de abandonado. Tudo que tem um aspecto de abandonado provavelmente está sujo, provavelmente está quebrado, coisa faltando, tá? É nesse sentido, a gente está montando aqui a nossa imaginação. Então eu já sei todas essas características, o autor me deu. Na vetusta cidade de Ouro Preto. Vetusta eu procurei aqui, é antigo também. Deixa eu ver.
tá aqui, peraí, gente. Vetusta, muito antigo, tá? Remoto. Então, a cidade de Ouro Preto ele também qualifica como uma cidade muito antiga. Tudo bem? Flor da umidade. Cresce-lhe um boleto. Então, tá crescendo cogumelo. Por quê? Porque ele é antigo, ele tá abandonado, não tem ninguém fazendo a manutenção desse chafariz. Tá crescendo cogumelo nele. Em cada canto tá crescendo esse boleto, e em cada canto, e um musgo em cada lado. Então, eu montei na minha mente, ele é simétrico, harmonioso, é antigo, está abandonado, e cresce-lhe boletos e musgo em cada canto. Mas vem-lhe do conspecto deformado, conspecto aparência, né? Deformado a fúnebre tristeza do esqueleto. Então, dessa descrição que o autor me deu, vem-lhe a aparência. Percebe? E, olha, percebe como isso ensina lógica para o nosso aluno? Ele está pontuando, está te dando como se fosse uma escada na imaginação desse chafariz. Em nenhum momento, ele não está falando que é antigo, ele não está falando que é abandonado, ele não está falando até da cidade de Ouro Preto, que também é muito antiga, né? Uma das primeiras cidades do Brasil. Tudo está casando. Tem uma lógica, tem uma sequência lógica. Então, quando o aluno faz o estudo de um texto desse tipo, de um bom autor, ele também começa a aprender que tem uma lógica. Não pode agora aparecer aqui uma parede pintada de pink. Por quê? Porque não é lógico. Ele fala que tem o cogumelo, ele fala que tem o musgo. Por quê? Porque é abandonado. A gente pode ter um chafariz que é antigo e não é abandonado, é cuidado, é lavado, sofre manutenção. Não é o caso desse. E ele está te dando uma aparência que condiz com o que ele está descrevendo. Tá? Isso é muito importante, porque isso aqui é uma preparação para escrita. Então ele está dando como se fosse um mapa. Alguém faz isso. A gente vai fazer depois um texto de imitação, depois eu vou fazer com vocês, né, o texto que eu fiz, porque ele está dando vários textos, não é? Dessas coisas que não tem movimento, um chafariz não tem movimento. Ele está vindo, fazendo essa descrição, nos ensinando como fazer. De um chafariz, não, pode ser de uma praça, pode ser de outra coisa que não se movimente. Ele está dando isso, tá? Até aí, tudo bem? Por isso que esse livro, eu acredito que ele seja extremamente importante para um aluno de ensino médio. Foi um livro escrito para ensino médio. Não acho que isso vai funcionar de forma tranquila com um aluno de 9, 10 anos. Por quê? Porque até aqui, para a gente fazer isso, estou assistindo uma aula essa semana, estou fazendo um curso, que o professor fala isso. Quer dizer, se o aluno tem uma dificuldade de gramática, quando eu falei aqui para vocês, chafariz abandonado, eu sei que abandonado é um adjetivo, que está qualificando o meu chafariz. Se o aluno não sabe identificar essas coisas, fica difícil, tá? Então, vem-lhe do conspecto deformado, que é a aparência deformada, a fúnebre tristeza do esqueleto. Ah, é um esqueleto humano? Não. É uma figura que ele está usando, que ele está chamando esse chafariz antigo, abandonado de esqueleto. Quando ele fala fúnebre tristeza, ele está dando uma qualidade para a tristeza, de novo, um adjetivo, né? A tristeza é fúnebre. Quando a gente fala de fúnebre, a gente está falando de morte, né? A gente está falando de um enterro. Tem alegria, tem cor. Não, é triste. Algo está se perdendo, algo está morrendo. Vocês percebem como a escolha do vocabulário
é extremamente importante, como isso enriquece o nosso imaginário, isso como enriquece o nosso vocabulário. Tudo bem? E a escolha do esqueleto, né? A fúnebre tristeza do quê? Do esqueleto. Aqui a gente tem uma frase preposicional também, né? Adjetiva do esqueleto, qualificando tristeza. Tudo bem? Meus alunos tiram isso de letra, tá? Exaustos de verter-lhe a cristalina linfa. Olha só. 3 leões ao sono da ruína. Então, os 3 leões é o sujeito. Eles estão exaustos de verter. Aí a gente vai lá para verter. Tem aqui, né? Derramar. O quê? A cristalina linfa, que é essa água cristalina. Certo? Eles estão cansados. Coisa líquida que tem a transparência e a limpidez do cristal, que é a água, né? Os 3 leões estão cansados de jorrar aquela água cristalina ao sono da ruína. O sono da ruína já está casando todinha com a descrição. Por quê? Porque esse chafariz está em ruína. Bocejam para o tempo. Então eles estão com a boca aberta, né? O seu algoz, que é o seu carrasco, que é aquele que mata. Quando as pessoas iam lá ser decapitadas e tal, quem é o algoz, é aquele que vai matar. E quem está matando esse chafariz? O tempo. Veja como é rico, gente. Pendura-se-lhe do alto um velho escudo. Então, em cima dele, desse chafariz, tem um escudo. O escudo é um brasão de armas da cidade de Ouro Preto. Onde quem passa lê, pasmado e mudo. Então, quem passa por esse chafariz, sem movimento, antigo, harmônico, belo, abandonado, que parece mais um esqueleto, que está morrendo por causa do tempo, né? O tempo está deteriorando esse chafariz. Passe e lê, pasmado e mudo, 1752. Esse chafariz existe. Nós achamos ele. Se você fizer uma pesquisa por chafariz 1752 de Ouro Preto, você vai ver a imagem. Tá? É muito interessante mesmo que os leões estão assim. Ó. Então, é um texto muito rico. Tá? Então, perceba, a gente está fazendo análise, né? Ponto a ponto, vai achando os sujeitos, isso é muito importante, tá, gente? Fazendo essa análise dos adjetivos, né? Se meu aluno, que ele já estudou até o livro 5, ele vai tirar isso de letra, tá? Vai tirar isso de letra. Isso traz... Porque o grande problema qual é? Quando a gente fala de analfabetismo funcional, acho que é que a pessoa sabe ler, mas a pessoa não consegue entender. Fazendo dessa forma, fazendo essa análise dos adjetivos, qual o sujeito e esse verbo, o aluno consegue compreender. Tá? Então é muito difícil um aluno muito jovem, que não tem a capacidade ainda de gramática, conseguir. Mas ele tendo já até os 5, super tranquilo, tá bom? E aí tem as perguntas, né? Então, que nos descreve o Luiz Carlos nesse soneto. Eu acho interessante o livro, porque ele tem até nos exercícios, né, as perguntas e as respostas, porque ele está ensinando a gente a fazer isso. Até me perguntaram um dia desse, tem resposta? Tem resposta. Só depois ele vai fazer os temas. Então ele te dá vários exemplos, vários textos, várias análises com a resposta, e depois ele vai pedir os exercícios propostos para você fazer escrever o seu texto. Então isso te dá um roteiro, um caminho. Só que para isso você fez toda essa análise, né? Que até ele pontua aqui. Então, a 1 ele pergunta que nos descreve, a gente já fez análise, né? Que ordem ele seguiu? Então, o autor partiu do geral, que ele descreveu com rápidos traços. O estilo arquitetônico, obsoleto, chafariz, abandonado. Depois, para o particular, constituído pelas minúcias, como musgo, boleto, leões.
tá? Isso é importante também, porque isso também dá um plano para o aluno quando ele vai escrever. Eu vou começar como? Eu começo com uma descrição física, geral, que ele é antigo, que ele está abandonado. Depois eu começo com as particularidades, que tem musgo, tem cogumelo, que são os boletos, tá? Os leões, como que tá a boca desse leão. Então, quais são as principais partes desse soneto? É um poema, né, gente? Então, o A, o chafariz abandonado, que é o primeiro quarteto. O B, a vegetação da umidade, os primeiros 2 versos do segundo quarteto. O triste aspecto do chafariz, os 2 últimos versos do segundo quarteto. Os leões, primeiro terceto, e o escudo, segundo terceto. Tá? Que pormenores descritivos contém cada uma dessas partes? Então, olha que interessante, ó. Encontram-se nessas partes elementos objetivos e elementos subjetivos. Os primeiros representam as coisas do chafariz, e os segundos, as impressões do poeta. Quando ele fala, por exemplo, esqueleto, a impressão dele. Assim, vemos nas partes componentes da descrição indicadas por letras. Então, A, elementos objetivos. Chafariz abandonado, a cidade de Ouro Preto. Ele dá a localização desse chafariz. B, elementos objetivos. Boleto e musgo, que são coisas concretas. A gente olha e vê. Elemento subjetivo, tristeza. Depois, C, elemento objetivo, conspecto deformado, é aparência deformada, é concreto isso. Elemento subjetivo, tristeza. Acho que eu já falei isso, né? D, eu troquei com o lá de cima, tá? Na verdade, o B é o elemento objetivo, boleto e musgo, e elemento subjetivo, uma comparação com a flor da umidade, que é o cogumelo. O C, elemento objetivo, conspecto deformado, ele tá falando que ele tem uma aparência deformada, e elemento subjetivo de tristeza. O D, elemento objetivo presente, leões. Existe essa escultura, essas esculturas dos leões. O elemento objetivo passado, cristalina linfa, que é a água. Elemento subjetivo, uma interpretação do poeta, exausto. Exausto é uma figura de linguagem para o quê? Para cansado, para antigo, para deteriorado. Elemento objetivo, velho escudo, realmente, tem esse escudo lá, e tem mesmo, tá, gente? Depois procura no Google. E elemento subjetivo, uma hipótese, quem passa, tá? Ele fala aqui para estudar a metrificação desse soneto, gente, eu confesso que eu não estudei ainda essa parte da língua portuguesa, tá? Mas vamos chegar lá. E aí que ele continua, né? Em que consiste o interesse dessa descrição? O interesse está no assunto, que nos apresenta um monumento artístico. Consegue o autor dar-nos uma ideia precisa desse chafariz abandonado? Certeza, a gente consegue enxergar ele do começo ao fim, tá? Que impressões produz esse chafariz no espírito do autor? Como se explica? As expressões são de serenidade, né? De beleza plástica, ele é bonito, apesar de estar detonado e antigo e abandonado. De tristeza, porque poderia estar... É tão antigo, né? Um patrimônio histórico, né? A questão dos leões foi muito impressionante, essa comparação que ele fez, né, de estar antigo e os leões estão ali entediados de verter a água, tá? E aqui, ó, com que recursos nos transmite o Luiz Carlos suas impressões? Com adjetivos, comparações, palavras e frases de sentido figurado muito profundo, né? Desses recursos, os mais fracos são os adjetivos, por terem um sentido geral ou indeterminado. Tudo bem, gente? Então é isso, né? Encerramos a análise desse texto. Então você vai montando, o meu caderninho certeza vai ser um caderninho do meu xodó. Eu tenho o meu, a Rafa tem o dela. Então a Rafa tá fazendo o dela e a gente vai fazendo análise juntas, né? E vai ficar esse tesouro aqui para mim, que eu tenho certeza que vai ser algo muito precioso para nós, né? Como memória. Porque
Isso aqui vai exige escolher, isso aqui exige paz, isso aqui exige que a gente tenha uma suspensão de crença, né? Você vai para o texto não como que nu, não sei nada, eu quero entender o que o autor quis me dizer, né? E atrás depois desses vocábulos que a gente muitas vezes não tem conhecimento. Muitos aqui você vai ler a primeira vez, você não vai entender. E aí quando você começa a fazer a pesquisa no dicionário, e que eu já falei aqui, às vezes não é o primeiro significado que vai casar, mas você encontra isso junto com o seu aluno, isso traz é uma beleza, é uma descoberta, um maravilhamento também acontece, tá? Então, eu acho que para gente que fala português, né? Somos falantes de língua portuguesa, isso aqui é algo muito precioso, que a gente precisa mesmo usar, que a gente precisa se debruçar em fazer, porque isso aqui vai dar um enriquecimento para o nosso aluno muito grande de vocabulário, da parte da retórica, da lógica da linguagem, né? Do próprio Progin, tá bom? A próxima aula será sobre A Casa da Fazenda, né, que foi o primeiro texto quando eu ouvi falar do livro A Flor do Laço, através do professor Francisco Corsim, como vocês viram aí na minha aula de introdução, ele fala da Casa da Fazenda, tá bom? E a Casa da Fazenda será a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam gostando. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.